Boa noite, ouvintes. Eu sou Luiz Cubidius, CEO da Cortex Créditos Tributários. No episódio de hoje vamos falar sobre a discussão no STF sobre a restituição de PIS e COFINS e o Reintegra, a decisão no CARF permitindo o crédito presumido de IPI sem destacar o frete, a anulação de uma cobrança milionária pelo TRF1 usando prescrição intercorrente, Receita Federal e a exclusão de micro e pequenas empresas dos tratados contra a bitributação e a disputa da Vale sobre a execução milionária de ISS no STJ. Antes, eu gostaria de lembrar vocês de seguir a Cortex nas suas redes sociais, no Instagram, no YouTube e acompanhar aí todos os nossos conteúdos informativos em todas as plataformas. Então, iniciando, o Ministério da Fazenda revela dados do PERSE e enfrenta críticas. O Ministério da Fazenda divulgou os números do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, revelando que a renúncia de receita em 2023 foi menor do que a projetada pelo ministro Fernando Haddad. A informação gerou novas críticas por parte dos parlamentares que questionam os cálculos do governo Lula. Segundo o documento, o PERSE custou 10,8 bilhões em 2022, com isenção de impostos federais para empresas dos setores de eventos e turismo, como parte de uma medida emergencial após a pandemia. Para 2023, a Receita Federal estimou uma renúncia de 13,1 bilhões. No entanto, a apresentação dos dados foi contestada com a inclusão de quinais que não fazem parte do programa, o que gerou debates sobre a precisão dos números fornecidos. A Receita Federal ainda precisa responder a um requerimento do deputado Felipe Carreiras, do PSB do Pernambuco, sobre o impacto do PERSE para o setor. Segundo tópico aqui, Barreirinhas defende aumento de tributação de JCP e aborda irregularidades no PERSE. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou nesta segunda-feira que o aumento da tributação sobre juros sobre capital próprio, JCP, de 15% para 20%, conforme o projeto de lei enviado pelo governo federal na última sexta-feira, dia 30, não resultará em um ônus adicional para as empresas. Em coletiva de imprensa, Barreirinhas ressaltou que a mudança proposta não aumenta a carga tributária para as empresas, uma vez que os sócios terão a alternativa de receber dividendos que são isentos de impostos no Brasil. Barreirinhas destacou que a medida visa ajustar a tributação sem impactar a carga tributária total das empresas, oferecendo uma forma de compensação através da opção de dividendos que permanecem isentos. Essa mudança faz parte de uma série de ajustes do Projeto de Lei Orçamentária Anual, PLOA, para 2025, que busca otimizar a arrecadação sem sobrecarregar as empresas. Durante a coletiva, o secretário também abordou questões relacionadas ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. Segundo Barreirinhas, aproximadamente 40% das empresas que se declararam beneficiárias do PERSE não atendem aos critérios estabelecidos. Ele explicou que essas empresas estão sendo convidadas pela Receita Federal a se autorregularizarem. Essa autorregulação permitirá que as empresas corrijam suas situações e recebam perdão de multas. O foco da Receita Federal é garantir que os benefícios sejam concedidos de forma justa e eficiente, mantendo a integridade do programa e a conformidade fiscal. Barreirinhas enfatizou que a regularização das empresas beneficiárias do PERSE é uma prioridade para assegurar a correta aplicação dos recursos e evitar irregularidades no programa. A discussão sobre o aumento da tributação do JCP e as medidas de autorregulação no PERSE são parte de um esforço mais amplo do governo para equilibrar as finanças públicas e garantir a correta implementação das políticas fiscais e tributárias. Próximo tópico, Durigan abre diálogo sobre novas tributações. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, afirmou nesta segunda-feira que a equipe econômica está aberta a discutir alternativas ao aumento da tributação da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, e dos juros sobre capital próprio, JCP, conforme o projeto de lei enviado ao Congresso na sexta-feira, dia 30. Durigan respondeu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, que considerou a aprovação do projeto quase impossível e sugeriu focar na contenção de despesas. O secretário explicou que a proposta visa compensar a desoneração da folha de pagamentos e garantiu que estão dispostos a negociar. Ele também destacou que o governo busca equilibrar o orçamento até o final do mandato de Lula e apresentou o projeto de lei orçamentária anual
PLOA, para 2025, que prevê gerar cerca de 20 bilhões com a nova exigência de habilitação prévia para benefícios fiscais. Próximo ponto, Haddad anuncia a alíquota média do IVA entre 21% e 22%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou nesta quarta-feira que a alíquota média do Imposto sobre o Valor Agregado, IVA, previsto pela reforma tributária, será de 21% a 22%. Em alguns casos, a alíquota pode chegar a 28% para compensar produtos que não pagarão o IVA ou terão uma taxa reduzida de cerca de 12%. Haddad também destacou a meta de elevar a arrecadação federal para 19% do PIB, comparados aos 17% herdados em 2023, visando o maior equilíbrio nas contas públicas. O ministro defendeu a necessidade de reduzir despesas e garantiu que os gastos primários do governo vão diminuir neste ano em relação ao anterior. Próximo tópico, Receita Federal impede a aplicação de tratados contra a bitributação para micro e pequenas empresas no Simples Nacional. A Receita Federal determinou que os tratados internacionais de bitributação assinados pelo Brasil não se aplicam a micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional. Esse entendimento, formalizado nas soluções de consulta 219 e 220, afeta diretamente como essas empresas podem lidar com a tributação de receitas provenientes de exportações para países como Chile e Peru. De acordo com as soluções, os acordos internacionais não prevalecem sobre a lei complementar que regula o Simples Nacional, que é a Lei 123 de 2006. A Receita Federal argumenta que, por serem internalizados por meio de leis ordinárias, os tratados não podem sobrepor as disposições da legislação específica do Simples Nacional. As respostas às consultas indicam que receitas de exportação de serviços tributadas no Peru ou no Chile não poderão ter deduções ou abatimentos no Simples Nacional. Isso significa que tributos pagos nesses países não poderão ser deduzidos, restituídos ou compensados no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, a PGDAS. A Receita Federal defende que essa restrição não viola direitos dos contribuintes, uma vez que a adesão ao Simples Nacional é opcional. O órgão ressalta que a micro e pequenas empresas têm a liberdade de escolher entre os benefícios e as limitações do regime, podendo optar por sair do Simples Nacional se não concordarem com as regras. Em resumo, a decisão reforça que a escolha pelo Simples Nacional implica aceitar suas condições específicas, incluindo a não aplicação dos benefícios dos tratados contra a bitributação. Próximo tópico, TRF1 anula a cobrança de impostos e aplica a prescrição intercorrentes a processos administrativos. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, decidiu favoravelmente ao recurso da Vertical Equipamentos, uma empresa baiana do setor de transporte e movimentação de cargas, anulando uma cobrança de 3,7 milhões de impostos de renda IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL. A decisão é notável por aplicar a prescrição intercorrente, um conceito raramente utilizado em questões tributárias que prevê a extinção do crédito tributário devido à inatividade no processo administrativo. O caso envolveu a Vertical Equipamentos, que argumentou que o processo paralisado por mais de 5 anos entre a impugnação e o julgamento pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ não poderia mais ser exigido. A 8ª turma acatou esse argumento, baseando-se na prescrição intercorrente de 5 anos, conforme estipulado pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, para ressarcimento de danos à fazenda pública e em princípios constitucionais como a duração razoável dos processos e a eficiência administrativa. A decisão da relatora, a juíza federal convocada Rosimeire Gonçalves de Carvalho, cita a necessidade de respeitar a Constituição Federal e decisões anteriores do Superior Tribunal de Justiça, que estipulam prazos para a administração pública analisar pedidos. Ela ressaltou a inércia da administração fazendária como justificativa para a aplicação da prescrição intercorrente. Contudo, a decisão gerou divergência, com a desembargadora Maura Moraes Thayer votando contra a aplicação da prescrição intercorrente. Thayer argumentou que a Lei 9.873 de 99,
que estabelece prazos de prescrição na esfera administrativa, não se aplica aos procedimentos tributários e que as normas específicas do processo administrativo fiscal não contemplam a prescrição intercorrente. O entendimento do TRF1 pode ter implicações significativas para outros processos fiscais, especialmente para ações paralisadas no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, em esferas municipal e estadual. Com dados indicando que grande parte dos processos no CARF e nas delegacias da Receita Federal está estagnada há anos, a decisão abre precedentes para a aplicação da prescrição intercorrente em casos de morosidade administrativa. Especialistas em direito tributário, como o tributarista André Mello, veem a decisão como um posicionamento isolado, dada a jurisprudência geralmente desfavorável aos contribuintes. No entanto, a decisão representa um avanço significativo na discussão sobre a eficiência e a duração dos processos administrativos fiscais. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN, já recorreu da decisão, argumentando que a prescrição intercorrente não deve ser aplicada na esfera administrativa fiscal devido à ausência de previsão legal. A Receita Federal e o CARF ainda não se manifestaram sobre o assunto. A decisão do TRF1 pode servir como um importante precedente, afetando a forma como a administração fiscal lida com processos paralisados e potencialmente influenciando a legislação e a jurisprudência tributária futura. Próximo tópico. Vale tenta reverter cobrança de 350 milhões de ISS no STJ. A Vale busca reverter uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que confirmou a cobrança de 350 milhões em ISS pelo município de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A disputa envolve alegações de que as Minerações Brasileiras Reunidas, MBR, controlada pela Vale, subfaturou serviços portuários para reduzir o imposto. O relator ministro Teodoro da Silva Santos manteve a cobrança após reformar uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ. O ministro argumentou que a base de cálculo do ISS deve ser o preço dos serviços e não o preço de mercado. A disparidade entre o preço praticado pela MBR e o de outras operadoras foi vista como evidência de evasão fiscal, permitindo ao município arbitrar o imposto. Durante a sessão, Santos enfatizou a importância do dinheiro público para serviços essenciais e criticou a diferença de preços como uma manobra para reduzir impostos. A advogada Bianca Marek, representando a Vale, alegou que a empresa justificou seus preços e questionou a base legal para o arbitramento. Ela também solicitou que o recurso do município fosse desconsiderado com base na súmula 7 do STJ, que proíbe o reexame de provas. Carlos Augusto Hollenberg, advogado da Prefeitura, defendeu a legitimidade do arbitramento com base na diferença de preços e mencionou uma investigação criminal em andamento sobre sonegação fiscal envolvendo ex-diretores da MBR. A ministra Maria Tereza de Assis Moura pediu vista do processo, adiando a decisão final. A Vale também contestou a validade da decisão de primeira instância, alegando que foi proferida pouco antes do afastamento do juiz responsável, mas essa alegação foi rejeitada. A decisão do STJ pode influenciar a forma como impostos são arbitrados no futuro. Próximo tópico, o CARF decide a favor da Renault sobre crédito presumido de IPI. A primeira turma ordinária da 4ª Câmara da 3ª Sessão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, decidiu recentemente que a Renault do Brasil S.A. pode usufruir do crédito presumido de IPI mesmo sem destacar o valor do frete na nota fiscal. A decisão foi unânime. O fisco havia autuado a Renault, alegando que a falta de segregação do valor do frete na nota fiscal impedia a empresa de tomar o crédito presumido de IPI, conforme exigido pelo artigo 56 da Medida Provisória 2158-35 de 2001. Esta MP prevê um crédito de 3% sobre o valor do imposto destacado na nota fiscal para montadoras, desde que o valor do frete seja incluído na base de cálculo do tributo. Na sustentação oral, as advogadas Anete Mary Tala Alves, da Gaia Silva e Gaed Advogados, argumentaram que a Renault havia assumido o custo do frete e cobrado o mesmo junto ao preço dos produtos. O relator do processo, ao avaliar os argumentos, concluiu que a MP 2158
não exige que o frete seja destacado separadamente na nota fiscal, desde que o valor seja efetivamente repassado ao comprador. O CARF decidiu que a segregação dos valores não deve ser um requisito obrigatório, desde que seja comprovado o repasse do frete para o adquirente da mercadoria. E aí, concluindo, isso é tudo para o episódio de hoje. Discutimos as principais movimentações no STF sobre PIS e COFINS e reintegra, a decisão do CARF sobre o crédito presumido de IPI e o impacto da prescrição intercorrente no TRF1. Também falamos sobre a posição da Receita Federal em relação à bitributação e a batalha da Vale contra a cobrança de ISS. Não esqueça aí de seguir a Cortex nas suas redes sociais, acompanhar diariamente o nosso podcast, que vai ao ar aí às 20 horas, de segunda a sexta-feira, e venham conhecer a Cortex no nosso canal do YouTube, acessem as nossas redes aí em todas as plataformas.